Esses dias meu irmão me fez lembrar de uma história que marcou muito a minha vida. Foi quando eu trabalhei na Disney. Sim, eu trabalhei na Disney através do programa de intercâmbio, o ICP, que é o International College Program, que é um intercâmbio feito para universitários. E aí podem participar pessoas do mundo inteiro. Eu fiquei sabendo desse processo seletivo no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fazia jornalismo na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E fazer uma viagem internacional era algo muito distante da minha realidade, da realidade financeira da minha família. Para falar a verdade, eu, nesse meu primeiro ano de faculdade, que eu já tinha 21 anos, se eu vou tentar me lembrar, esse negócio de idade é meio complicado, mas tinha por aí 21, se eu não me engano, eu tinha 20 ou 21 anos. Já eu faço as contas. E eu nunca tinha nem andado de avião. A única pessoa da minha família que já tinha feito viagens, né, de avião, inclusive internacionais, era o meu pai, né? E minha mãe, minha irmã, meu irmão, a gente nunca tinha feito nada disso, era algo muito distante. Mas eu vi aquele programa de intercâmbio algo possível, porque primeiro o investimento para ir para os Estados Unidos, caso eu passasse no processo seletivo, era do visto, que eu teria que ir para Recife, porque na época eu morava em Fortaleza, eu teria que ir para Recife, tirar o visto, e o da passagem para ir aos Estados Unidos, né? E parcelando em 207 vezes, daria certo. Porque o custo de me sustentar lá, eu ia trabalhar, ia receber meu salário e ia poder me sustentar. Tá, vamos lá. E eu fiquei sabendo desse processo seletivo, e eu falei, eu tenho que ir nesse ano, nessa temporada que vai acontecer de 2008 para 2009. Então, o processo seletivo ele acontecia em 2008, você recebia o resultado. Em novembro, você viajava, passava 3 meses e voltava no começo do ano. Então, para mim, encaixava perfeito, porque ia coincidir com as minhas férias da faculdade. Eu ainda não estava trabalhando, não estava ainda em nenhum estágio. Então, para mim, era um momento perfeito para eu aproveitar essa experiência, voltar para o Brasil e já, tipo, ingressar, fazer algum estágio, entrar em algum processo seletivo de estágio com esse inglês mais aprimorado, né? E também com essa experiência incrível de trabalhar nos Estados Unidos e trabalhar na Disney. Imagina só trabalhar na Disney. Então, assim, para você participar desse processo seletivo, você tinha que ir para uma palestra que era realizada para vários alunos, né? Tinham as datas das palestras. Essas palestras, eu me lembro que eram realizadas na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, uma universidade famosa em Fortaleza, uma das melhores particulares, assim, quiçá do Nordeste, enfim. E aí eu fui, você se inscreve para participar dessa palestra, e eu fui com mais outras amigas da faculdade, que na hora também se empolgaram, ai que massa e tal, vamos. Só que pra mim não era uma empolgação, eu realmente queria. E assim, eu acho que elas nem sabiam o grau que eu queria tanto ir, que pra mim era um sonho, tipo, fazer uma viagem internacional, gente, eu nos Estados Unidos, oi? E assim, meu pai sempre investiu nessa história do inglês, eu sempre fiz cursos de inglês, lá em casa todo mundo fez inglês, minha irmã, meu irmão, eu, tipo, fora do colégio, e eu já tinha na verdade, o certificado de conclusão de inglês no CNA, que é uma escola de inglês, mas nada como a vivência, né, em um país que fale a língua inglesa, enfim. E aí eu fui para essa palestra, e essa palestra explicava como era o programa de intercâmbio, explicava o processo seletivo. E aí a primeira fase, na verdade a segunda, né? Porque a primeira fase já tinha que participar dessa palestra e a segunda fase era você fazer uma entrevista em inglês em grupo. E aí era uma coisa meio que na hora você fazia, quem quisesse já participava dessa primeira entrevista. E aí fui eu e mais duas amigas minhas, duas grandes amigas minhas. E aí um cara, não lembro se era homem ou mulher, eu acho que era um homem, que ele fez algumas perguntas básicas de inglês e
meu Deus, eu travei. Eu não sei se é porque eu tava perto das meninas, que eu fiquei com vergonha. Eu sei que eu não conseguia pronunciar uma palavra em inglês. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Tipo, what's your name? Eu, Mayara Sauer, tipo... E eu não conseguia, eu travei. Perguntava o que é que eu queria, o que é que eu pensava de planos do futuro. E eu não conseguia verbalizar nada, eu realmente travei. E eu saí daquela entrevista muito triste, as minhas amigas também não passaram. E elas, tipo, seguiram a vida, só que aquilo eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu falei, gente, eu não aceito. Porque eu sabia responder todas as perguntas. Eu sei falar tudo aquilo em inglês, as respostas em inglês. Eu sei me comunicar. Eu sei que eu não tenho um inglês na época, que eu realmente só tinha feito o curso de inglês. E eu vi o quanto eu não sabia depois que eu fui aos Estados Unidos. Mas eu fiquei com aquela inquietação. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu vou fazer essa prova de novo. Eu vou fazer essa entrevista de novo. E eu burlei o sistema. E eu falei, eu vou me inscrever de novo. Eu vou me inscrever de novo. E teoricamente não podia se inscrever de novo. Ah, não passou, vai de novo. Gente, se fosse assim seria muito fácil. Só que eu falei, eu vou arriscar. O máximo que eles podem fazer é me impedir de fazer essa entrevista, certo? Eu sei que eu me inscrevi de novo na palestra, participei de novo dessa palestra para todo mundo e depois, logo em seguida, fui pra tal da entrevista. Essa entrevista fiz com mais 2 pessoas, eles davam resultado na hora e eu passei. Aí eu sabia! Sabe aquela coisa assim, tipo, não é possível que eu não tinha passado, eu sabia que eu tinha condições de passar. E eu passei. E aí a segunda fase do processo seletivo foi já uma entrevista na agência conveniada ao programa de intercâmbio. Na época, eu não sei, realmente não tenho notícias sobre esse programa hoje em dia, mas era realizado na época pela STB, que tinha uma sede em Fortaleza. E aí eu fui para a segunda fase, passei na segunda fase, já era uma entrevista realmente individual com o representante da agência, uma entrevista em inglês, já era um pouco, o assunto que se tratava ali já era um pouco mais aprofundado. E aí a terceira fase final, já eram com recrutadores da própria Disney que vinham ao Brasil fazer essa entrevista. E aí essa entrevista era em dupla e tinham pessoas de outros estados lá para fazer essa entrevista, porque tinha uma sede da STB em Fortaleza, então pessoas, eu acredito que de outros estados do Nordeste tinham que ir para Fortaleza. Então eu lembro que eu acho que eu fiz uma entrevista com alguém de algo, sei lá, Maceió, Recife, alguma coisa assim. E aí eu lembro que entrevista em inglês, lógico, com uma pessoa da Disney. E aí só pra vocês terem noção o quanto eu queria participar desse programa de intercâmbio, o quanto eu queria essa experiência fora do país. Que quando eu passei nessa segunda fase, vamos dizer terceira, né? Tinha a palestra, a primeira entrevista depois da palestra. Depois que eu passei na fase da entrevista com o pessoal da STB, eu falei com meu pai e disse pra ele, pai, eu preciso me preparar para essa entrevista com os recrutadores americanos. Eu preciso fazer um treinamento com algum professor de inglês para ele me treinar. E foi aí que eu conheci um professor querido, que é o Michael. Ele é inglês da Inglaterra. Inglês da Inglaterra, lógico. Ele fala inglês, eu digo ele... Aff, Maria, agora foi terrível. Ele é inglês, nasceu na Inglaterra e morava em Fortaleza. Eu não sei como eu descobri o Michael. E ele tinha muita experiência em entrevistas, porque ele sempre exerceu cargos de gestão. Então, ele fazia muito processo seletivo. E aí, ele falou pra mim, assim, uma das dicas dele que eu falei, gente, isso foi o que me fez passar. Fora, lógico, toda a minha preparação em relação ao speaking, né, com ele. Que ele falou assim, Mayara, no final, se ela te perguntar alguma coisa, se você tem alguma... You have another question? Do you have another question? Você fala sim, yes, você fala. Aí eu, tá, mas eu vou perguntar o quê? Mayara, uma pessoa que quer muito alguma coisa, ela nunca tá satisfeita. Foi mais ou menos isso que ele me falou. E aí, eu lembro demais quando essa recrutadora da Disney me perguntou, do you have another question? Do you have any question?
E eu, yes. Eu falei, gente, o que é que eu vou perguntar? E aí eu perguntei pra ela se ela tinha também participado do programa de ICP, se ela participou desse processo do International College Program, se ela participou desse programa. E ela falou que sim. E aí ela me deu uma resposta muito legal, disse que sim, que ela foi crescendo na Disney. Primeiro ela participou desse programa, depois você vai estudando lá na Universidade da Disney, na Disney University. E ela me contou essa história e ela falou, e aí, você tem mais alguma outra pergunta? Eu, não, é isso e tal. E aí, fiquei esperando a resposta por e-mail e quando eu recebi essa resposta, eu tava do lado do meu irmão, do Thomas. Eu lembro demais, eu tava comendo um queijo coalho, porque a gente é amante de queijo coalho, a gente é Ave Maria, viciado. E a gente tava comendo um queijo, ele comendo um queijo do meu lado. Eu, Thomas, eu passei! Eu recebi o e-mail, ele, mentira. Eu falei, eu passei. Aí ele cuspiu o queijo, eu cuspi também depois. Tipo, que a gente não acreditava. Foi assim, uma sensação que eu não sei descrever, de uma felicidade enorme. Eu falei, gente, eu vou para os Estados Unidos, como assim eu vou para os Estados Unidos? Eu nunca nem andei de avião na vida, como assim, meu Deus? E tipo, isso para mim, para minha família também foi uma grande conquista, a gente meio que não acreditava, né? E eu lembro que nessa época da faculdade era uma coisa assim, eu acho que tão distante, e dos meus amigos também, era algo tão novo, que a gente fazia várias despedidas. Gente, vocês lembram tanto de despedida que a gente fez antes de eu ir pra Disney? Porque eu só ia passar 3 meses e a gente fazia despedida por cima de despedida. Eram os meus amigos chorando porque eu ia pra Disney. Gente, foi uma coisa assim louca, mas que valeu muito a pena. Eu tenho até história, foi algo tão marcante que até a minha ida para Recife, para tirar o visto, meu Deus, foi uma aventura, porque eu não fui de avião, eu fui de ônibus sozinha, nunca tinha feito uma viagem interestadual também, de ônibus, e fui para Recife, tirei o visto, gastei todo o dinheiro que meu pai tinha me dado. Na volta, na volta que eu voltei de ônibus, eu já tinha gastado o dinheiro todo, tava morrendo de fome, e tinha um cara sentado do meu lado. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer um drama aqui pra esse cara pelo menos pagar um sanduíche pra mim, um misto quente, porque senão eu vou desmaiar aqui. Aí eu peguei e soltei uma indireta pra ele e falei, pois é, moço, me disseram que não tem caixa eletrônico, né, nessa primeira parada, e eu achando que tinha, e eu com fome, eu assim, fazendo de, né, coitada. Aí ele, pois é, não tem, realmente não tem caixa eletrônica. Eu, ai, cabeça minha, esqueci total de sacar dinheiro, oh meu Deus do céu. Ai, mas enfim, quando chegar em Fortaleza eu janto. E eu lá na primeira parada, no ônibus, quietinha, quando eu vejo, o cara trouxe um misto quente e uma Coca KS pra mim. Ô, rapaz, minha felicidade não existia, não. Eu, moço, muito obrigada, o senhor é um anjo. E comi aquilo com tanta felicidade, e tava voltando muito feliz porque eu tinha conseguido a aprovação do visto, né? Então foi tudo uma aventura, assim, do começo até o fim do intercâmbio, porque as histórias do intercâmbio aqui já seriam um outro vídeo. E aí chegou o dia da viagem, né? E a família toda nervosa, os amigos no aeroporto, aquela coisa, e que eu só ia passar 3 meses. E foi um momento muito feliz. Eu sei que quando eu entrei no avião, eu não senti medo. Eu acho que eu tava tão empolgada, tão feliz, que eu não senti medo. Na verdade, eu chorei, eu lembro uma lágrimazinha assim caindo, o avião subindo e minha lágrima aqui caindo. Mas era assim de tipo, Deus, obrigada, eu não tô acreditando que esse sonho tá sendo realizado. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, pro aeroporto do Galeão, passei lá não sei quantas horas, de 6 a 7 horas, e depois que eu peguei realmente o voo internacional para Orlando. E aí quando você chegava em Orlando, tava toda a equipe lá da Disney. Meu Deus, foi um sonho, assim, eu não acreditava, eu era uma deslumbrada. Mas valeu muito a pena. Então, assim, acho que a mensagem aqui é: não desista dos seus sonhos. Mesmo que
aparentemente você acha que tá dando errado. Você tem que insistir. Insiste, insiste. E foi isso que eu fiz e deu certo. Eu tenho muito orgulho de contar essa história. É isso, essa foi a história de hoje. Um beijo e até a próxima.